Olá, queridos pais e graça em Cristo Jesus. Vamos ter mais uma oportunidade de estarmos diante da palavra de Deus. Vamos ler, vamos colocar de pé, vamos ler a palavra do nosso bondoso Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos de 1 a 14. Estarei lendo e os irmãos acompanhem, por favor. Lucas 14, de 1 a 14. Diz assim o texto: Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado? A isso não puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vá tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te a isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e sereis bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Vamos orar, queridos. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, Criador, mantenedor de todas as coisas, ao Senhor único e maravilhoso Deus, toda honra, toda glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Santo, estamos diante da palavra do Senhor e rogamos que a Tua boa mão nos conduza capacitando aquele que fala, para que possa falar verdades da palavra do Senhor e não achismos ou pretensões humanas. Abençoe aqueles que ouvem também, que a boa mão do Senhor e pela ação do Espírito Santo, seus corações sejam abertos para a recepção da palavra do Senhor, para que diante do nosso dia a dia, nós possamos olhar diante das nossas lutas e diante das nossas dificuldades, e muito mais que lutas e dificuldades, possamos enxergar um Deus que nos ama, se preocupa conosco e está sempre nos ensinando a respeito do exercício espiritual que devemos aplicar em nossas vidas, sabendo assim que ao final de todas as coisas, no dia da ressurreição, o Senhor estará dando a paga necessária e devida a cada um. Por isso nos abençoe. Rogamos isso, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero propor aqui uma leitura bem dinâmica desse texto que nós vimos. E esse texto vai falar de algumas coisas básicas para nós. Jesus vai ensinar sobre o exercício da humildade e quanto aos necessitados, amando-os sem esperar algum retorno. Mas me permita contar uma ilustração primeiro, contar uma historiazinha para começarmos no entendimento
né, desse texto. Havia um homem rico, abastado, e havia também o seu filho, um filho que do começo ao fim era um menino irresponsável, ou seja, não estava muito preocupado com a sua vida, em trabalhar, em viver ou estar com seus pais, ou com o seu pai aqui propriamente dito. Era um menino, depois tornou-se adolescente, um adulto, que nunca procurou agregar os ensinos do seu pai como algo que ele pudesse aplicar na sua vida e ser bem-sucedido. Passaram-se os dias, passaram-se as semanas, os meses, os anos, e o pai sempre se preocupou em dar o melhor ensino, em dar tudo de bom para aquele agora homem. Saciou todos os seus desejos, não lhe faltou nada, mas o coração daquele homem em relação aos ensinos e o próprio exemplo do pai era praticamente nulo. E o pai diversas vezes o tem ensinado, falado sobre a responsabilidade que um dia ele iria partir, e aquele homem, aquele jovem, deveria assumir todos os negócios, assumir as propriedades, os imóveis, os bens, a conta bancária. E o pai percebia que o jovem não estava muito preocupado com essas coisas. Passado o tempo, o pai já vai envelhecendo, cansado, doente, e por um último momento convida o seu filho para uma caminhada. Filhos, vamos caminhar, vamos bater um papo. E o pai caminha com o filho, anda por parte da propriedade, uma grande propriedade, explicando tudo. E chegou na frente de um celeiro velho, celeiro já batido pelo tempo. E ele entra com o seu jovem, com o seu filho, e fala: filho, esse celeiro foi o meu pai quem o construiu. Esse celeiro me lembra o meu pai que trabalhou arduamente, debaixo de sol e chuva, estando com saúde ou doente, disposto ou indisposto, mas ele, por amor a nós, os filhos, como um homem responsável que era, ele lutou, agregou valores, agregou bens, para que nós, os filhos, tivéssemos alguma coisa. Eu não destruí esse celeiro porque eu entendia que a cada vez que eu olhava para esse celeiro, eu me sentia motivado por me lembrar daquilo que meu pai fez, daquilo que meu pai ensinou e o que o meu pai esperaria de mim. E hoje, poderia destruir esse celeiro? Não tem sentido. Olha quantos outros celeiros mais modernos, silos modernos nós temos. Mas como eu sei que você não tem atendido as minhas palavras, você sempre brincou como que é sério, você nunca valorizou os bens, o dinheiro, nem isso aqui. Eu estou trazendo você aqui para dizer o seguinte: eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Mas você vai ficar e você vai tomar conta disso tudo. Aliás, você não vai tomar conta de nada. Você vai gastar o dinheiro, vai vender as propriedades, vai vender os bens e vai gastar isso tudo naquilo que você sempre gastou, com irresponsabilidade, com farra, com bagunça, alegrando o seu coração como se nada houvesse após essa vida. Então quero te fazer um pedido. O filho olhou para o pai, talvez não entendendo aquela forma rígida que o pai estava falando com ele naquele momento, e ele falou: pode falar, pai. E o pai disse: filho, eu só quero te fazer um último pedido. Está vendo essa viga aqui? Pois é, essa é a viga mestra desse celeiro. E eu quero te fazer um último pedido, que quando você perder tudo, você ficar envergonhado, os devedores estarem aí, os cobradores, na verdade, os cobradores estiverem na porta da casa, você já não tiver mais propriedade, não tiver bens, gastou todo o dinheiro, estiver endividado, não ser ninguém na vida, não ter amigos, não ter nada, e você chegar ao fim do poço, lá no buraco, no último ponto, você vai se lembrar: ainda bem que meu pai estava certo. Em se lembrando disso, você vai perceber que eu não estou mais aqui, mas você vai se lembrar desse meu pedido. Arrependido, quebrado,
querendo voltar o tempo e não podendo vir. Eu quero que você me faça uma coisa. Está vendo aquela corda ali naquele canto? Pois é, eu quero que você jogue aqui, nessa viga, onde eu estou te mostrando. Jogue a corda, faça um nó bem apertado, coloque no seu pescoço, amarra forte e pula. Porque você entende que a sua vida não tem mais sentido e você vai cumprir talvez o único e o último desejo e o pedido do seu pai. Aquele jovem se lembrou de todas essas palavras do pai, estando ele endividado, com cobradores à porta, sem ter expectativa e querendo que os dias voltassem atrás e não podia. O que aquele jovem faz? Quis honrar o último desejo do pai, já que meu pai acertou em tudo. Aliás, meu pai sempre acertou. Ele disse que era para mim vir aqui jogar uma corda. Então eu vou pegar aquela corda que ele me apontou, eu vou amarrar bem aonde ele me mostrou. Eu vou pegar aquele toquinho ali, vou colocar em cima, vou colocar a corda no meu pescoço e vou cumprir o último desejo do meu pai, porque o arrependimento que eu tenho no meu coração por não ter ouvido o meu pai, isso está me matando. Então eu vou cumprir o último desejo do meu pai. A história diz que aquele jovem fez justamente isso. Colocou a corda no lugar exato que o pai havia dito. Cumpriu detalhadamente tudo que o pai havia pedido. Colocou a corda no pescoço. Respirou fundo. E assim ele pulou daquele toco. Jesus, nesse texto, ele está ensinando sobre o exercício da humildade. Jesus está ensinando sobre o exercício da humildade e quanto aos necessitados, amando sem esperar algum retorno. Mas observem, queridos, que Jesus, em toda a sua vida, em toda a sua dinâmica, foi ensino. Nós vamos ver Jesus ensinando ali quando estava com os doutores da lei, quando tinha 12 anos, e o pai e a mãe preocupados, ele estava ali, ensinando, que os doutores estavam preocupados, não é essa a expressão, mas os doutores estavam encabulados, né? Tamanha a sabedoria de Jesus. Olhamos Jesus com sede, lá no poço de Samaria, querendo beber água, e ele está ensinando a mulher samaritana. Quando nós olhamos, ele com a grande multidão está ensinando. Ele está ensinando Pedro, quando Pedro está voltando da pescaria, ele diz: jogue as redes do outro lado. Jesus está em todo o seu ministério apontando que ele quer, que ele tem ensinado. A dinâmica de Jesus era ensinar. Jesus estava ensinando. A preocupação dele não era tanto fazer milagres, mas a preocupação de Jesus era que as pessoas aprendessem os seus ensinos e os colocassem em prática. Quando nós olhamos aqui no verso 7, o verso 7 diz assim, o verso 1 e o verso 7 diz assim: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos príncipes dos fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. E o verso 7 diz: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Observa aqui, Jesus está, como todos nós, usando a oportunidade da observação, e é o que Jesus fazia. Jesus observava as coisas e aplicava o ensino. E aqui ele está tendo um primeiro detalhe, e aqui é bom a gente perceber isso. No verso 1 está dizendo que os convidados estavam prestando atenção, observando Jesus. E aqui no verso 7 já diz que Jesus já estava reparando. A ideia que está dando aqui para nós é que é uma expressão, aqui no grego, para dizer no verso 1, que é paratereu, ou seja, estarem no mesmo nível observando, ou as pessoas se chegando de lado e observando. Já no verso 7, esse observar de Jesus já é um observar diferente, é petio, que quer dizer que é aquele que observa de um nível maior, estando de cima. Já observaram isso?
em que nós homens observamos dessa perspectiva. Deus nos olha assim. Então, diante disso, o ensino nosso nessa postura vai ser um ensino limitado a esse nível de entendimento. Quando Jesus se dispõe a nos ensinar, é alguém que está olhando para o nosso coração de cima, olhando para as nossas atitudes de uma forma mais elevada, mais privilegiada e tendo conhecimento de todas as coisas. Jesus usou essa visão de nos ver, nos enxergar, enxergando doutores, a mulher samaritana, enxergando Pedro, as grandes multidões, enxergando lá o coração da viúva de Naim, que ia ali depositar o seu filho num túmulo. E ele ensina sobre o amor, ele que ensina que Deus é aquele que enxuga dos olhos toda lágrima, como é a promessa em Apocalipse. Quando nós observamos isso, nós precisamos perceber e ver aqui que Jesus é aquele que nos vê de cima para baixo, com a sua sabedoria, com a sua dinâmica, com o seu conhecimento, com a sua santidade, olhando para nós com a grande preocupação de nos ensinar. Precisamos perceber e entender que a Escritura Sagrada é um instrumento dado pela Trindade, por Deus, pela ação do Espírito Santo e nas palavras de Jesus, é um instrumento dado para o nosso aprendizado. Jesus vai aplicar e em todo o seu ministério, Jesus vai nos ensinar, e aqui para aqueles homens, ensina através do Velho Testamento. Jesus é aquele elo entre a promessa da salvação e o cumprimento, e Jesus vai ensinar isso às pessoas das formas mais práticas, em algumas formas às vezes mais obscuras, como as parábolas, por exemplo, que ele se dispôs a ensinar por parábolas, dizendo que aos discípulos, que era a igreja, representando, apontando para a igreja teria o ensinamento, a igreja seria descortinada pela ação do Espírito Santo, o entendimento completo. Mas para aqueles que se indispõem, aqueles que não veem Jesus como Salvador, a Bíblia, as Escrituras, será sempre algo secreto, algo sem conhecimento, algo meio tenebroso, e pessoas têm até medo de ler o Apocalipse por isso. É um livro muito perigoso, eu não gosto de ler, eu fico com medo daquelas ameaças. Enquanto para a igreja, Apocalipse é o hino da vitória. Estão percebendo, queridos, como Deus quer nos ensinar, e Jesus está preocupado nisso, e Jesus aqui quer ensinar aqueles homens que estavam vivendo a vida desse jeito, olhando um para os outros. Jesus é aquele que diz: olha, eu quero ensiná-los porque eu estou vendo de cima eu quero ensiná-los, de cima eu quero abençoá-los. Cabe a vocês prestarem atenção, abrir os olhos. Quando nós olhamos aqui, ele vai mostrar essas questões, e o que nós precisamos ver, o que a gente aplica desse ensinamento para nós. Assim como Jesus ensinou aqueles homens, assim como Jesus se preocupou em trazer a palavra e chamar aqueles líderes, mesmo naquele almoço ou jantar, segundo alguns, Jesus tinha a preocupação de ensinar, porque ele sabia que aquelas pessoas precisavam aprender. Hoje também se faz necessário você entender isso. O que Jesus está trazendo não é só para lá. Hoje também Jesus continua nos ensinando. Você ouvir essa mensagem, ouvir essa palavra, você ler o texto, é Jesus também te ensinando. Você não pode ter esse texto apenas naquela época, levar isso para 2000 anos atrás, alguma coisa nesse sentido, mas você precisa entender que Jesus também continua te ensinando hoje, através da palavra de Deus, através da igreja com seu testemunho, através das evangelizações que são feitas aí. E nós precisamos olhar para esse ensinamento e pedir e buscar em Deus a compreensão. Precisamos aprender o que Deus quer e o que Deus espera de nós. Pense nisso. Quando nós olhamos para esse exercício da humildade, é o aprendizado, é o ensino de Jesus. Jesus, tanto do verso 1 até o verso 6, bem como do 7 ao 14, vai trabalhar, embora 2 pontos diferentes, mas Jesus vai justamente tratar sobre a questão da humildade, de olhar para o outro, não para si mesmo.
Verso 8 diz assim, queridos, Lucas 14, verso 8: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. O que nós temos aqui? O que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando sobre o princípio da humildade. Verso 8 e 9 vai falar justamente qual era o problema que estava ali, que Jesus de cima, aquela visão de cima, não a visão lateral, mas a visão de cima, uma visão privilegiada. Ele está dizendo qual é o problema de vocês. O problema daqueles homens era o egoísmo. Egoísmo vem a contração de duas palavras, tanto parceiro e sócio, e de si mesmo. Então o egoísmo é parceiro de si mesmo, ou preocupado com as suas coisas. O egoísmo visa olhar o mundo dentro da sua perspectiva, das suas necessidades. E o egoísta, ou o egoísmo, também não nos permite ver uma coisa muito distante, mas ele vê uma coisa mais localizada, mais próxima, mais palpável para o indivíduo. Jesus está vendo isso. Jesus está olhando para o que está acontecendo ali. E o que está acontecendo aqui é que ele está observando que em uma casa pelo qual ele foi convidado havia muitos outros convidados, mas isso não era por um acaso. Quando nós olhamos Jesus sentado, e provavelmente Jesus sentou no último lugar para falar isso. Sabe por quê? Porque a ideia, a composição da mesa era que ficava uma almofada central, né? E ali, tanto a direita e a esquerda, aqueles lugares determinavam o próprio status diante da sociedade. Ou seja, se alguém se sentava perto do anfitrião, então ele era o cara. Então ficava o anfitrião, à esquerda ficava o segundo, o primeiro melhor convidado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim vai indo. Jesus fez questão de sentar no último lugar. Mas Jesus observou que o egoísmo fazia isso. Aquelas pessoas estavam envolvidas em egoísmo. Sabe por quê? Eles se convidavam. Havia uma cultura hipócrita, cultura fingida, de que eles convidavam uns aos outros, porque cada vez que convidavam um ao outro, aquilo gerava status, aquilo dava fama, aquilo colocava no hall separado de pessoas. Então era uma grande briga. Por isso que ele está dizendo que quando fores convidado para um casamento, verso 8, verso 9, não procure os primeiros lugares. Ou seja, não é você procurando a sua necessidade de ser visto, você dizendo: olha, eu estou aqui porque eu sou importante. Jesus está dizendo que isso não compete, isso não adequa àqueles que dizem ser servos do Senhor. Então, quando Jesus fala de não se sentar nos primeiros lugares, Jesus está falando assim: não queira saciar os seus desejos, não queira ser feliz do jeito que você quer, não ache que você estando nessa posição é o top 10. O primeiro dos pontos é você se vangloriar de ser alguém, das pessoas estarem dando tapinha nas costas, olharem para você e falar: olha, aquele cara é importante. Jesus está olhando para aqueles homens. A arrogância também é tamanha que quebra até a lei. Quando você vai ver aí no verso 1 a 6, né? Jesus falando sobre a quebra do sábado, falando sobre o mandamento de guardar o sábado. Jesus está explicando que não é da forma como o homem vê. O homem é tão egoísta, tão mau, tão despretensioso, tão despreocupado com Deus. Isso é o egoísmo faz. O egoísmo estabelece suas leis, suas razões, seus princípios. E tanto é que naquele primeiro momento coloca um homem inchado ali com a doença circulatória. Tinha acúmulo de líquido no corpo. E aqueles homens colocaram não por misericórdia, não por dó. Colocaram ali para testar Jesus. Jesus ensinou aquelas pessoas que, independente de ser sábado ou qualquer outro dia da semana, o sábado não foi feito para escravizar o homem, mas foi feito para que o homem pudesse usá-lo para glorificar a Deus em um dia especial.
e curar e salvar também é isso. Mas os homens estavam tão cegos que não conseguiam enxergar essa dinâmica. Quando nós olhamos aqui, quando Jesus fala sobre o exercício da humildade, é porque Jesus está desafiando aqueles homens a abrir mão dos seus valores pessoais. A partir do verso 10 e 11, Jesus vai ensinar o que ele espera de todos aqueles homens. O verso 10 e 11 diz assim: pelo contrário, quando fores convidado, vá tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivos, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. O que nós vemos aqui nos versos 10 e 11 é que Jesus ensina que ao se humilharem, exercitam o fato de serem pequenos, dependentes de Deus e não dependentes de status. O egoísmo vê a si mesmo, a humildade te obriga a enxergar o próximo. É isso que Jesus está dizendo, que o meu coração quer que eu enxergue, que eu olhe para as minhas necessidades. Jesus está dizendo que Deus está nos ensinando na sua palavra que devemos ver a necessidade do nosso próximo em amor, não pelo peso da obrigação. Aí nos tornaríamos legalistas, fazer porque está mandando. Jesus está ensinando que nós devemos fazer, amar o próximo por amor. Ao se humilharem, Jesus está ensinando que as pessoas se submetem ao mandamento de amar. E quando nós olhamos para a Confissão de Heidelberg, pergunta 34, o que Deus ordena em seu primeiro mandamento quanto à questão de amar a Deus sobre todas as coisas. A Confissão de Heidelberg nos diz no segundo ponto, em um dos seus requisitos para adorar e servir a Deus, é que isso tem que ser feito com humildade e paciência. Vejam que o que Jesus está ensinando aqueles homens a se humilharem na presença de Deus, Jesus está mostrando, e a própria Confissão de Heidelberg mostra que isso é um pré-requisito para aquele que diz que Deus é Senhor. Tem que haver um coração humilde. Sem a humildade não tem como servir a Deus, porque a humildade é a coisa oposta ao egoísmo. Enquanto o egoísmo olha para si mesmo, a humildade te ensina a se ver pequeno. E quando nós nos vemos pequenos, enxergamos outros pequenos, e nós como pequenos teremos sempre o desejo de servir mais do que propriamente ser servido. A humildade é um pré-requisito então para se obedecer a Jesus. Paulo também, lá em Romanos 12:3, quando ele fala que ele roga pelas misericórdias de Deus para apresentar o nosso corpo vivo, santo a Deus, lá no verso 3, ele diz assim: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo aquilo que convém. E o que Jesus está ensinando, qual deve ser o nosso pensamento? É que eu sou pequeno, eu não sou ninguém. Esse status é uma mera ilusão, tapinha nas costas é ilusão, ser elogiado é uma mera ilusão. Eu não sou ninguém, e se Deus não tiver misericórdia de mim, eu continuarei não sendo ninguém. Jesus ensina, vai nos mostrar aqui, e lá no verso 11 ele fecha essa questão, que aqueles que se exaltam, que querem alguma coisa, em um e outro momento serão humilhados, e foi o que aconteceu na própria história que ele diz. Pode ser que você se coloque lá, você se ache no lugar X, você olha para mim, não, eu sou o fulano de tal, eu mereço estar aqui, e vou sentar aqui, e aí o dono da festa chega: meu amigo, você não é essa coisa toda não, senta para lá. Mas observe, queridos, que quando ele senta lá no primeiro ou no segundo lugar, o que está acontecendo? Os outros lugares estão preenchidos. Quem não quer o último lugar? Quem quer o último lugar, aliás? Ninguém. Então ele vai para o último. É o que Jesus está falando. Aquele que pretensiosamente
quer se mostrar ou quer buscar aquilo para si mesmo, na verdade ele vai descobrir que há sempre alguém melhor que ele, e isso vai ser sempre a luta, e era isso que Jesus sempre criticava naqueles homens. Se convidavam para anotar na agenda: convidei fulano, ciclano e beltrano. Já viu o favor de político? Não é assim, favor de político? Você chega lá no político: estou precisando de ajuda, o que é isso? Vamos lá, vou te ajudar. Nada errado em político ajudar, só que a gente vê que favor de político é moeda de troca. Aprendi isso com o presbítero Roberto. Político, favor de político é moeda de troca. Favores ali era moeda de troca. Eu te faço um favor, te convido para ir na minha festa, te coloco num lugar bom, mas quando você tiver aquela festa bombando lá, você me chama e me coloca lá. Era o que estava acontecendo, e Jesus estava enxergando tudo isso, e Ele está nos convidando aqui. J.C. Ryle, um doutor, pregador, mestre, não é? Ele vai dizer sobre a humildade assim: a humildade pode ser chamada de a rainha de todas as virtudes cristãs. A humildade pode ser chamada de a rainha de todas as virtudes cristãs. O professor Riley foi muito feliz em dizer isso, porque é a partir do princípio de eu me ver e de você se ver como ninguém, é a partir dali que Deus começa a operar. João vai ensinar isso, o evangelista: não sou digno de amarrar a sandália de seus pés, que ele cresça e que eu diminua. Paulo vai no mesmo caminho. Não foi Paulo que diz que miserável homem que sou, falando em relação ao seu pecado, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas Paulo diz que dos apóstolos ele era o menor, o mais indigno. Isso não é para agradar pessoas, mas é princípio de vida, e é isso que eles estão nos ensinando aqui. Quando nós olhamos que Jesus quer nos ensinar e que nós precisamos exercitar a humildade, abandonar o egoísmo, tapinha nas costas, as coisas todas que nos agradam, que nos inflam, nós gostamos disso, só que isso vai tomando conta de nós e nós queremos viver por conta disso. Eu dou um tapinha nas costas, depois o outro me dá um tapinha nas costas, e aquilo vai inflando a nossa vida, e Jesus fala: para com isso, isso não vai te levar a lugar nenhum. E Jesus vai ensinar aqui: se veja como pequeno, indigno, sem valor. Você é um bom médico, um bom advogado, um bom professor, você é um ótimo conselheiro, um bom administrador, você é rico. Não se orgulhe nessas coisas, mas se veja pequeno, porque essas coisas, quando você se vê pequeno, você consegue enxergar Deus capacitando e te presenteando com todos esses dons e com todas essas qualidades e virtudes. Mas se houver arrogância no seu coração, vamos nos lembrar do provérbio que diz que a sanguessuga tem duas filhas: dá. Quando nós caminhamos para o texto, nós vamos olhar nos versos 12 a 14, que Jesus muda o foco. Jesus sai aqui daquele primeiro aspecto, né, de observar, de ensinar ali como as pessoas tomavam seus assentos, as pessoas egoístas ali brigando, talvez correndo para pegar o melhor assento perto do principal, do anfitrião. E Jesus olhou tudo aquilo, ele começou a ensinar, falar a eles, a falar sobre o mandamento, sobre a lei, curar, ensinar sobre os valores de Deus. Depois ele diz para nós exercitarmos, não buscar necessariamente primeiros lugares, não exercitar o egoísmo, o tapinha nas costas, mas Jesus ensina sobre o exercício da humildade, assim como ele provavelmente, isso é uma inserção minha, provavelmente Jesus sentou ali no último, para quê? Para ele ensinar, não só com palavras, mas com a vida dele, um ensino de humildade. Já imaginou Jesus ensinando sobre o exercício da humildade, quando ele estava falando para não procurar os últimos lugares, e foi falando, e as pessoas no coração poderiam pensar: poxa, aquele lá poderia estar sentado perto do anfitrião, porque é um homem sábio. Não é isso? Nós não mensuramos essas coisas, e quando nós olhamos aqui, Jesus vai não mudar o foco, é o mesmo ensino sobre humildade, mas agora aplicar aqui não aos convidados de uma forma geral, mas também, mas ele direciona versos 12 a 14 ao anfitrião.
E aqui, observem comigo, verso 12 a 14. Disse também ao que eu havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Olha que coisa gostosa de se ouvir, queridos. Jesus está dizendo, ensinando aqui, mostrando aqui aspectos soteriológicos. O que é isso, pastor? Soteriologia vem de salvação, princípio de salvação, de vida eterna com Deus. Jesus fala aqui de escatologia. O que é isso? Escatom, é o estudo, o conhecimento de fim de todas as coisas. Jesus como o Salvador que se apresenta, eis o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, é aquele, o Messias prometido, o Cordeiro prometido em Isaías 53. Quando nós olhamos para todas essas coisas, nós vamos olhar aqui o princípio estabelecido de salvação. O princípio de salvação está aqui, em ver Jesus como aquele que veio para salvar, Ele nos ensinando, mostrando o caminho de nos humilharmos, e aqui Ele está dizendo, ok, você já tem isso exemplarmente direcionado para o coração, agora falta para você alguma coisa, falta quando nós olhamos para o verso 12, e aqui no verso 10 e 11 ele fecha dizendo para você também, que é a questão de que você precisa aplicar isso na sua vida, você precisa entender Jesus falando para você isso. Não queira sucesso, não queira fama, não queira muito dinheiro, não queira carro novo, não queira recompensas que o mundo pode te dar, mas busque uma recompensa que vem do alto. Essa é o princípio, é a leitura que nós precisamos. Às vezes ficamos tão preocupados com a correria, com as nossas recompensas, que nos esquecemos de coisas mais nobres, e Jesus está aqui nos ensinando que nós, mesmo hoje, nos dias de hoje, nós precisamos deixar de olhar um pouco para nós, deixar a preocupação tapar nas costas, de ter fome e de ter sucesso, e olhar para as pessoas que de fato carecem, pessoas que são pobres, que são necessitados, pessoas como nós fizemos a campanha, estamos fazendo a campanha do agasalho, pessoas que carecem de um cobertor, e às vezes temos vários, e isso é o que Jesus está nos ensinando, que nós precisamos deixar com que tapinha nas costas, elogios, primeiros lugares, que isso preenche a nossa vida, mas que a nossa vida seja uma vida de entrega, de submissão. Quando nós vamos olhar Jesus conversando então com aquele anfitrião, ele vai estar falando sobre salvação, ele vai estar aplicando naquele homem também, seria o mesmo que dizer, quer ser salvo? Então eu tenho um caminho para você. E aqui nós olhamos Jesus como aquele que foi da Trindade escolhido para ser o Salvador. E depois dele o Espírito Santo vem aplicar essa salvação no nosso coração. Vemos Jesus aqui estabelecendo a obediência das suas palavras como de fato um ingresso à vida eterna. Ele fala, o anfitrião desafia também os seus convidados a convidar na próxima ocasião, não essa turminha, não o círculo fechado, não aquele grupinho de líderes conhecidos na sociedade, não convide aqueles homens com sininhos nas franjas, não convide aqueles homens que desgreiam a barba quando estão jejuando, não convide aqueles homens que batem no peito e muito obrigado Senhor que eu não sou como esse publicano. Convide pessoas pobres, pessoas desvalidas, pessoas que não têm status, que não têm dinheiro, que não têm fama, não têm cheiro de perfume bom, pelo contrário, fede, mostra o cheiro do sofredor. Ele não tem educação, mas mostra como o mundo tem educado.
Jesus então desafia aquele homem a abandonar esse ciclo e começarem a abrir o leque dos convidados. Jesus não está proibindo fazer festa de aniversário e convidar todo mundo. Vamos convidar o pastor, pode convidar, vamos convidar meu tio, vamos convidar. Não há, Jesus não está aqui necessariamente fazendo uma proibição. Jesus está fazendo um alerta, está desafiando para que nós não fiquemos só nisso. Que fiquemos só nisso, porque isso é a troca de favores que não vai levar e não vai nos conduzir a lugar algum. Ele vai nos mostrar aqui sobre esse princípio de amar o outro muito mais do que a si mesmo e não se preocupar com bens materiais. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 13, lá de Abraão e Ló, quando foi chamado ali no capítulo 12 por Deus, e Deus lhe faz promessas, lá no capítulo 13, versos de 8 a 10, diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Qual foi a lição que Abraão nos ensina? Justamente esse princípio que Jesus está nos ensinando. Não são esses valores terrenos que nos dão dignidade, não são os méritos pessoais que nos dão ou que nos classifica como alguém que é vencedor, ou alguém que tem sucesso, mas é a disposição no coração de amar o outro, mesmo que possamos agregar prejuízo. Quanto aos necessitados, amando sem esperar deles retorno. Já imaginou o que Jesus está fazendo aqui, queridos? Para aqueles homens que estavam acostumados àquela hipocrisia, àquele teatro, de nas festas eles faziam questão de chegarem mais cedo nas festas, escolherem melhores lugares para serem vistos, serem notados. E Jesus fala que não seja a sua preocupação ser notado por homens, senão em obedecerem a voz e a palavra de Deus. E como eu falei no verso 13 e 14, tem um aspecto escatológico. Jesus está aqui falando para fariseus sobre ressurreição. Fariseu sabia muito bem, saduceu não cria na ressurreição, não cria em anjos. Fariseu já é aquele mais fácil de ser crente, é mais fácil um crente, um fariseu ser crente, né, do que um saduceu. Mas o fariseu está mais próximo, só falta uma coisa de falta: aceite Jesus como Senhor e será salvo. Seria a fala para um fariseu naquela ocasião. Aqueles fariseus entendiam sobre a ressurreição, sabiam sobre a dinâmica de que a ressurreição iria cobrar, ou na ressurreição dos mortos, nós estaríamos perante o grande juiz. Eles sabiam disso, e Jesus vai falar aqui sobre duas situações, quanto a tudo aquilo que ele tem ensinado, do exercício aqui da humildade, em convidar pessoas que não podem dar retorno para nós. Jesus está falando sobre duas situações. A primeira dela é sobre a bem-aventurança. E quando ele fala, vamos ler, fica mais fácil a gente gravar do que propriamente a gente lembrar. Lucas 14, isso, versos 13 e 14, estou chegando lá, ok. Diz assim: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Observe aqui duas palavrinhas que eu quero até com os irmãos. Primeiro, a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado a gente já tem como feliz, não está errado, está certo. Mas há uma outra expressão, uma outra definição que encorpa mais o que Jesus quer falar sobre bem-aventurado. É abençoado. Abençoado é aquele que está recebendo a bênção, daquele que veio de cima.
daquele que nos olha de cima, que enxerga a nossa vida, não aquele que é igual, mas aquele que tem capacidade de ver de cima. A Bíblia está dizendo que Jesus fala: se você fizer isso, chamar coxos, aleijados, pobres, desprezados, então você será bem-aventurado, será abençoado, receberá o presente de cima. Mas observe também que ele diz que para aqueles fariseus que entendiam sobre a ressurreição, que se de fato obedecerem a Jesus, exercitarem a humildade e procurar fazer o bem às pessoas sem querer algo aqui, mas entender que está cumprindo a vontade de Deus, necessariamente você vai receber a bem-aventurança, não aqui na ressurreição. Às vezes até aqui sim recebemos também, mas não de uma dinâmica maior ou completa como será na ressurreição. E o que Jesus está usando aqui, o processo escatológico, é a bem-aventurança para aqueles que obedecem, mas observe que ele está dizendo assim: a tua recompensa, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ou seja, a ideia de recompensa aqui é pagamento, não necessário bem-aventurança. Então Jesus nesse verso está dizendo que para aquele que obedece é bem-aventurado, feliz, mas para aquele que não obedece vai ter o quê? O pagamento, ou o justo juiz vai dar a devida sentença. Se eu obedeço, eu receberei do Senhor, na ressurreição dos justos, daqueles que foram justificados, a fala de Jesus: vinde benditos de meu Pai. Como Jesus vai falar ali em Mateus 25:34, que vai separar aqueles que estão à esquerda, os que estão à direita, e vão dizer: olha, venha benditos de meu Pai, porque tive fome, né, me deste de comer, né, tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, estava preso, fosse me visitar. E as pessoas perguntaram: Senhor, quando é que tivemos com fome, com sede, nu, ou te fomos visitar na cadeia? Falou: toda vez que você faz aos pequeninos, vocês fizeram a mim. Então esses são os bem-aventurados, aqueles que não estão preocupados com o egoísmo, com o status de olhar para si mesmo, sócio de si mesmo, egoísmo, sócio, parceiro de si mesmo, envolvidos nas mesmas preocupações, na mesma coisinha, no mesmo mundinho, um mundo chamado eu, meu. Mas ele diz que nós seremos recompensados não pelos homens, porque os homens vão dizer: sai daqui e vai para o último lugar. Deus é aquele, por mais que o mundo nos veja nos últimos lugares, Deus é aquele que diz: vem para cá, venha para cá, benditos de meu Pai. Quando nós olhamos para essas coisas, queridos, o que nós aplicamos quanto a isso? O que eu queria nessa questão dessa aplicação, ler aqui Atos 20, ele vai dizer o seguinte, 20:35, olha o que na ocasião nós observamos aqui, quando Paulo está ali conversando com os presbíteros de Mileto. Paulo está indo para Jerusalém e está conversando aqui, se despedindo, e ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Queridos, essa aplicação, essa ideia que Jesus está querendo que as pessoas percebam, esse ensinamento, assim como de ouvir os ensinos, de você exercitar, olhar mais para os outros, esse ensino também é para você. Não é só, como eu falei anteriormente, não é só para aquele tempo, é para você hoje. Você precisa ver Jesus como um bom mestre, te ensinando o que é melhor dar do que receber. Essa também precisa ser um peso no seu coração. Você precisa aprender a colocar em prática, porque na ressurreição haverá bem-aventurança ou recompensa. E o que você quer? Não querendo ser egoísta, não é receber uma bem-aventurança? Então para isso se humilhe, não queira, mas disponha. Não receba, não queira receber, mas dê, porque a recompensa ou bem-aventurança vem de Deus a partir daquilo que eu ensinei, que eu aprendi de Jesus, aquilo que eu apliquei de Jesus e aquilo que meu coração tem que estar disposto ao retorno de todas as coisas. Se lembra do início
da nossa pregação, quando eu contei a história do homem rico, e falei do jovem que subiu no toquinho e caiu com a corda no pescoço. Pois bem, quando aquele jovem cai na corda que o pai lhe havia dito para colocar num ponto estratégico, quando ele cai, aquela viga se quebra, e aquela viga estava oca, e caiu daquela viga dinheiros, joias, títulos de bens e propriedades, e caiu na sua cabeça também uma pedra preciosa que estava junto a um bilhete dizendo: filho, eu sei que você iria se arrepender, iria clamar por uma segunda chance. Está aí a sua segunda chance. E o pai coloca PS, pós-escrito: eu preparei a viga imaginando que você pudesse precisar, não desse celeiro, mas de uma verdade tão sólida quanto essa viga. Acontece que o pai tinha arrancado todo o miolo daquela viga e colocou bens ali. Queridos, o que nós podemos olhar tanta história que nós estamos vendo? Deus é o seu Pai, é aquele que para alguns morreu na cruz e espera que eu e você e todos nós possamos não só ouvir ou entender que é coisa lá antiga, mas são palavras de Deus. O que você ouviu aqui é palavra de Deus. O que você está ouvindo é palavra de Deus. É um Deus que te ama, é um Deus que está te ensinando o caminho que você vai percorrer, para que nesse caminho você olhe mais para os outros e menos para si mesmo, e se preocupe em ajudar aqueles que precisam, não necessariamente ajudar os outros para que você possa ser ajudado. Essa é a grande mensagem, é o grande ensino de Deus como o Criador e o mantenedor de todas as coisas. O Deus Pai espera, e o nosso desejo é que o Espírito Santo aplique isso no coração de todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe, e que possamos a cada dia viver essa dinâmica de que Jesus está constantemente nos ensinando sobre o exercício da humildade, fazendo com que pessoas sejam abençoadas por nós, sem necessariamente que nós o façamos para receber algo em troca. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar. Pai querido e Pai santo, que o Senhor continue aplicando em nós, continue dispondo ao nosso coração, nos dando oportunidades de aprender, de ouvir a palavra do Senhor, essa palavra que ela é pregada, a palavra que é lida, que é vivenciada, que nós enquanto igreja possamos continuar dizendo para as pessoas, para olharem para nós, porque as nossas ações são ações diferenciadas, que as nossas palavras, que o nosso ensino é diferenciado, e que as pessoas que nessa noite, essas pessoas que nos ouviram, tenham também a oportunidade de entender a vontade do Senhor para a vida delas, é que possam não só ouvir a mensagem, mas colocar em prática, entendendo que haverá um tempo, não muito distante dos nossos dias, em que nós teremos que prestar conta de todos os nossos atos. Pai querido, nos ensine, para que tanto nós quanto esses queridos visitantes possamos viver a vida que agrade ao Senhor, para que no último dia possamos ouvir a voz do Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Que o Senhor nos abençoe, rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém.